Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A transformação de bastidores no Atlético Mineiro se aproxima de um ponto de virada de proporções históricas. O que começou como rumor ganha contornos cada vez mais palpáveis. A Ambev, gigante do mercado brasileiro, teria apresentado uma proposta bilionária para adquirir parte significativa da SAF do clube. Se confirmada, essa movimentação não apenas mexe com as finanças do Galo, mas ameaça redesenhar seu futuro, no gramado e nos corredores da sede. No meio de uma temporada difícil no Campeonato Brasileiro de 2025, o clube vive tensão entre busca por estabilidade e urgência por resultados. Atualmente, o Atlético aparece na 12ª posição da Série A. Após 19 rodadas, são 24 pontos conquistados, 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, saldo de gols de -3. Um desempenho abaixo das expectativas para um time tradicional como o Galo. Esse cenário torna ainda mais atrativa a chegada de um investidor com poder financeiro. Mesmo em meio a momentos turbulentos, há luzes que se destacam na noite atleticana. Hulk segue como pilar inabalável. Com 38 anos, o atacante é a força ofensiva de um time que qualquer hora precisa acordar. Ele soma 15 gols e 3 assistências em 29 partidas. Sua performance é tão marcante que, mesmo em derrota, suas finalizações imprimem esperança. A diretiva técnica, liderada com autoridade pelo Cuca, deposita total confiança em sua produção. Mas, ao redor do campo, a conversa agora passa por cifras milionárias, e não só por dribles. A aposta da Ambev envolveria a compra de entre 30% e 35% das ações da SAF do Galo, negociada diretamente com o FIP Galo Forte, atualmente controlado por Daniel Vorcaro e com participação de 26,88%. Se concretizada, a injeção de recursos poderia liquidar dívidas urgentes e abrir espaço para reorganização de orçamento, investimento em reforços e infraestrutura. A situação financeira do Clube Atlético Mineiro sempre foi uma equação delicada. Parte significativa dos ativos, como a Arena MRV e o CT, já são parte do patrimônio da SAF, estimativa total avalia o modelo em 2,1 bilhões de reais, dos quais cerca de 913 milhões de reais seriam aporte imediato, mas apenas 600 milhões de reais representam dinheiro novo, o restante corresponde à conversão de débitos com antigos acionistas. Com a proposta da Ambev, essa equação pode mudar, redefinindo o fluxo de caixa do clube. Enquanto isso, o ambiente interno do Atlético, sob comando de Cuca, segue em busca de equilíbrio, campo pressionado, diretoria sondando, e torcida dividida entre medo e esperança. Cuca, figura respeitada e experiente, sabe que sua missão, manter a equipe competitiva, exige foco extremo, ainda mais se novos recursos chegarem ao clube. Um reforço financeiro massivo, por exemplo, pode acelerar contratações ou garantir segurança para planejar longo prazo. Ao mesmo tempo, a confiança geral na estabilidade da SAF era apoiada na promessa de um projeto de médio e longo prazo, com dívida sob controle e boa gestão corporativa. Menos de um ano depois da criação da SAF, negociar fatias significativas com terceiros poderia ser encarado como ruptura desse modelo, ainda que em nome da sobrevivência financeira. Dentro do elenco, é possível que o impacto seja duplo. Por um lado, a perspectiva de reforços e dias mais tranquilos pode elevar o ânimo coletivo, por outro, a mudança de comando, mesmo parcial, sempre traz incerteza sobre filosofia e continuidade. Hulk e Cuca, pilares futebolísticos do clube, representam a confiança em continuidade, mas será suficiente diante de uma nova agenda no comando? E entre os torcedores, a conversa corre solta. Será que o Galo vai perder sua alma? Questionam uns. Ou é a salvação? Se perguntam outros. A tensão é inevitável. A possível entrada da Ambev no quadro acionário do clube soa tão forte quanto um grito da torcida em dia de final. Ainda que o valor exato da proposta não tenha sido divulgado com precisão, tratar-se-ia de operação de monta bilionária, o que, por si só, já provoca turbilhão. No momento, a segurança está nas mãos dos conselheiros e acionistas da SAF. Se a proposta avançar, resta decidir, aceitar o aporte e avançar com um novo parceiro, ou recusar e tentar resistir com as armas atuais.
Cada caminho tem seus riscos e promessas, e cada escolha moldará os próximos capítulos da história do Galo. Nos bastidores da negociação, uma figura discreta, mas de grande influência, começa a ganhar protagonismo: Jorge Paulo Lemann. Dono de uma das maiores fortunas do Brasil e sócio fundador da Ambev, Lemann não é um nome qualquer no mundo dos negócios, e tampouco no universo esportivo. Seu interesse em ingressar no futebol brasileiro, especialmente em um clube com a tradição e o alcance do Atlético, levanta uma série de especulações sobre o real objetivo da gigante do setor de bebidas. Seria o início de um novo modelo de SAF no Brasil, comandado por grandes conglomerados empresariais? O que se sabe até agora é que a Ambev estaria interessada em mais do que visibilidade institucional. O projeto discutido envolveria investimentos em categorias de base, modernização das estruturas de marketing e relacionamento com torcedores, e até mesmo inovação tecnológica para a captação de novos públicos. Tudo isso embasado por relatórios técnicos, projeções financeiras e, sobretudo, pela potência de marca que o Galo representa nacionalmente. O clube, mesmo com os tropeços recentes no Brasileirão, é dono de uma das torcidas mais apaixonadas do país, o que o torna extremamente atrativo para campanhas de engajamento e fidelização. A resposta inicial da diretoria alvinegra foi de cautela. O presidente da SAF, que ainda não se pronunciou oficialmente, já teria convocado reuniões internas para debater a proposta com os demais investidores e consultores jurídicos. Há quem veja o movimento como uma chance de ouro para sanear as contas e voltar a competir de igual para igual com os principais clubes do continente. Outros, porém, alertam para o risco de terceirização do clube, onde o poder de decisão passaria gradualmente para as mãos de executivos distantes das arquibancadas e do dia a dia do futebol. Em meio a esse furacão, Cuca segue tentando manter o elenco focado dentro de campo. Sabedor de que o momento é frágil, o treinador adotou postura blindada nos treinos, restringindo acessos e concentrando os jogadores em atividades técnicas e motivacionais. Ele sabe que qualquer instabilidade agora pode comprometer a sequência da temporada, e a temporada ainda oferece oportunidades. O Atlético segue vivo na Copa do Brasil, com chances reais de chegar às semifinais, o que pode representar um respiro esportivo e financeiro no curto prazo. Jogadores experientes como Arana, Everson e Bataglia também têm sido peças importantes no vestiário para garantir a união do grupo. Eles conhecem o peso de jogar no Galo e entendem que decisões empresariais não podem afetar o desempenho dentro das quatro linhas. Internamente, há um pacto silencioso: qualquer que seja o futuro fora de campo, a responsabilidade de vestir o manto alvinegro permanece inegociável. O espírito de luta que levou o Galo ao topo em 2021, sob comando do mesmo Cuca, ainda pulsa, e pode ser reativado com intensidade a qualquer momento. A torcida, como era de se esperar, divide opiniões. Nas redes sociais, parte dos atleticanos vibra com a possibilidade de ver o clube finalmente respirando financeiramente, com projeção de montar um elenco competitivo novamente. Outra ala, mais desconfiada, aponta o risco de transformar o clube em mais um braço comercial de uma multinacional, temendo que a cultura e os valores do Atlético sejam engolidos por interesses corporativos. As manifestações têm sido constantes e devem se intensificar nos próximos dias, principalmente com a proximidade da votação do Conselho da SAF. Os bastidores políticos também fervem. Alguns membros do Conselho Deliberativo já se posicionaram contra a venda de parte da SAF, alegando que o atual grupo gestor sequer teve tempo de mostrar resultados concretos desde a criação do modelo. Outros, mais pragmáticos, enxergam a proposta como uma forma de acelerar a profissionalização do clube e ampliar a base de sustentação financeira. A verdade é que, no momento, não há consenso, e essa divisão pode se refletir no clima institucional até a decisão final. O papel da Arena MRV também entra na equação. Inaugurado recentemente, o estádio ainda busca equilíbrio financeiro e pleno funcionamento operacional. A Ambev, segundo fontes próximas à negociação, teria interesse em explorar naming rights, ativações exclusivas e um novo modelo de operação para bares e eventos, transformando o espaço em um hub de entretenimento multifuncional. Esse tipo de gestão integrada já é comum na Europa e nos Estados Unidos, e a empresa quer trazer esse modelo para o futebol brasileiro.
Isso pode elevar significativamente as receitas não relacionadas ao futebol, ampliando o alcance da SAF. Por trás de tudo, o que se desenha é uma disputa entre tradição e modernidade, entre paixão e estratégia de negócios. O Galo, fundado em 1908, sempre foi sinônimo de resistência, garra e conexão com seu povo. Agora, ao ser cortejado por uma das maiores empresas do país, encara uma encruzilhada histórica. A decisão não será apenas administrativa, será identitária. Aceitar ou recusar a proposta da Ambev será um movimento que impactará as próximas décadas da instituição, definindo quem o Atlético será dentro e fora de campo. Enquanto isso, o futebol segue. O time volta a campo no próximo sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão, buscando uma vitória essencial para se afastar da zona de perigo. A expectativa é de casa cheia na Arena MRV, não só pela importância dos 3 pontos, mas também pela tensão no ar. A torcida quer ver raça, quer ver resposta, quer sentir que o time ainda pertence a ela, antes que decisões de bastidores mudem tudo. Nas arquibancadas, o grito será o de sempre: Galo, Galo. Mas no fundo, muitos sabem, o jogo mais importante talvez não seja o que será jogado naquele gramado. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. Ao longo da semana, o burburinho sobre a proposta da Ambev cresceu a tal ponto que passou a dominar as rodas de conversa em Belo Horizonte. Em bares, bancas de jornal e grupos de WhatsApp da torcida, a pergunta se repete em tom ansioso: é verdade que a Ambev vai ser dona do Galo? A diretoria, até aqui, mantém silêncio estratégico, mas fontes próximas ao núcleo decisório garantem que há movimentações intensas nos bastidores. Reuniões com representantes da empresa já teriam acontecido e, embora nenhum martelo tenha sido batido, as partes estariam próximas de um entendimento. O ponto de maior tensão nesse processo gira em torno do controle. A Ambev, ao que tudo indica, não deseja ser apenas uma investidora passiva. A proposta envolveria participação em decisões estratégicas, especialmente na área de marketing, expansão internacional da marca Galo e remodelagem do relacionamento com torcedores. Esse modelo, apesar de ousado, é justamente o que assusta parte do conselho e da torcida, o receio de que o clube perca sua autonomia e passe a operar segundo a lógica de um conglomerado empresarial. Ainda assim, há quem veja nessa proposta uma possibilidade rara de reposicionar o Atlético em patamar internacional. Com a força financeira e institucional da Ambev, o Galo poderia, em tese, disputar mercado com os gigantes sul-americanos e até se aventurar com mais consistência em torneios internacionais. Seria uma guinada radical, mas potencialmente lucrativa. Clubes como Manchester City, PSG e Red Bull Bragantino mostram que, com planejamento e investimento, é possível reinventar uma instituição esportiva sem necessariamente apagar sua história. A possibilidade de uma reestruturação completa também animaria o mercado da bola. Empresários, agentes e jogadores já especulam possíveis impactos de uma eventual entrada da Ambev no clube. A expectativa é que o Galo, com dinheiro em caixa, volte a ser protagonista nas janelas de transferência. Nomes como Thiago Almada, Claudinho e até o retorno de Savarino voltaram a circular como possibilidades. Além disso, reforços pontuais para a zaga e meio-campo são vistos como prioridade caso o investimento se confirme. O elenco atual, apesar das limitações, tem mostrado brio. O empate contra o Corinthians na última rodada, em São Paulo, foi conquistado na base da raça, com Everson salvando bolas inacreditáveis e Hulk anotando o gol de empate aos 42 do segundo tempo. Mesmo sem brilho, o time demonstra resiliência. Cuca, ciente de tudo o que se passa fora das 4 linhas, tem conversado muito com os jogadores, reforçando o discurso de que o foco precisa estar no presente. O extracampo não pode interferir no nosso dia a dia, teria dito o treinador em conversa interna. Nos próximos dias, espera-se uma manifestação oficial da SAF sobre a proposta. A tendência é que um posicionamento público seja dado antes da próxima rodada do Brasileirão. Há pressa, tanto por parte da empresa quanto dos conselheiros, pois a janela de transferências ainda está aberta, e a aprovação do negócio pode influenciar diretamente nas contratações que ainda podem ser feitas.
A possível chegada de um novo investidor também impactaria a renovação de contratos, como o de Zaracho, cujo vínculo expira no final do ano e ainda não foi renovado. Em termos legais, a entrada da Ambev exigirá a aprovação do Conselho Administrativo da SAF e, possivelmente, uma assembleia com os demais sócios do clube. A operação seria feita em etapas, com pagamentos escalonados e metas de desempenho vinculadas à liberação de novas parcelas. Esse modelo visa garantir segurança para ambas as partes e estabelecer um vínculo sustentável entre empresa e instituição. A Ambev, por sua vez, tem reforçado o compromisso de respeitar a identidade do Galo, algo que será colocado à prova caso o acordo avance. A torcida promete comparecer em peso no próximo jogo em casa. Mais do que apoiar o time, os atleticanos querem mostrar que o clube ainda é do povo. Faixas já estão sendo confeccionadas, e manifestações organizadas circulam nas redes. Para muitos, este não é apenas mais um jogo no calendário, é uma oportunidade de demonstrar que, independentemente de quem assuma o comando, o Atlético Mineiro seguirá sendo um clube com alma, história e paixão. Essa pressão popular pode, inclusive, influenciar a decisão final dos gestores da SAF. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o Galo está no centro de uma das maiores movimentações corporativas da história recente do futebol brasileiro. A possível aquisição de parte da SAF por uma empresa do porte da Ambev abre precedentes e pode desencadear uma nova era no esporte nacional. Outros clubes, inclusive, já observam o caso com atenção, considerando modelos semelhantes. A profissionalização do futebol no Brasil, aos poucos, ganha contornos mais robustos e empresariais, e o Atlético pode ser pioneiro nesse processo. Ao final de tudo, resta a expectativa. O torcedor, apaixonado e exigente, aguarda uma definição com o coração na mão. A diretoria, pressionada, busca o melhor caminho entre razão financeira e identidade cultural. E a Ambev, gigante que é, espera o momento certo para fazer história. No Galo, nada é pequeno. Nem a paixão. Nem as decisões. Muito menos os sonhos. E se há algo que a torcida aprendeu ao longo dos anos, é que por mais sombrios que sejam os tempos, sempre haverá um novo dia para cantar em uníssono: aqui é Galo. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.